Você falou agora há pouco que eu ia trazer o assunto da Janja, né, a primeira-dama do Brasil, que foi agredida verbalmente pelo filho do presidente Lula, o enteado dela, o Luiz Cláudio, que a chamou de um nome bem feio, que eu não posso nem citar aqui, né, que é depreciativo, que é terrível para as mulheres, né? E além de chamá-la de oportunista. Oportunista foi a mais levinha, teve uma outra muito mais dura, né? O filho do Lula é aquele mesmo que encheu a mulher de porrada, né, conforme denúncia da própria mulher, Daniela Schincariol, e está respondendo o processo de agressão contra a mulher, né, e também já com medida protetiva, não pode chegar próxima a ela, e um caso que já ganhou notoriedade na imprensa. Essa discussão aí em que ela foi chamada de palavras de baixo calão pelo filho do presidente, né? A madrasta foi chamada de uma palavra que começa com um P e termina com um A, que todo mundo sabe aí o que é, além de oportunista. O que a gente fica muito triste, né? Fica muito triste partindo de uma família, né, que lidera a política no Brasil, partindo de um cidadão que é filho do presidente de um dos países que registra os piores números de violência contra as mulheres. Aliás, o próprio presidente, no outro dia, comentando os números da violência contra as mulheres, fez uma brincadeira sobre o assunto, dizendo que se o sujeito fosse corintiano, como é o caso do filho dele, e batesse na mulher, estaria perdoado. Aquele assunto que dizia que depois dos jogos de futebol, a violência contra a mulher crescia. Aí o presidente comentou dizendo, olha, é um número muito triste. Agora, se o sujeito for corintiano, aí não tem problema. Não dá para brincar com esse assunto. Não dá para passar pano nesse assunto. Não dá para jogar para debaixo do tapete esse assunto. O Brasil tem números horrendos, números terríveis na violência contra as mulheres. De 2015 a 2023, só para vocês terem uma ideia, 10.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 10.600 mulheres foram mortas vítimas de feminicídio. E o presidente da República brinca com esse assunto, dizendo que se for corintiano, pode bater na mulher. Em 2023, esse ano que passou agora, esse mesmo fórum coletou dados que diz que uma média de 245 mulheres ligam diariamente para a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, para relatar algum tipo de violência. Entre os principais tipos de denúncias estão a violência psicológica, seguida pela violência física, violência patrimonial, violência sexual, cárcere privado, violência moral, tráfico de pessoas. A maioria dos casos, 74%, assim como supostamente pode ter ocorrido no caso do filho do presidente da República, Luiz Cláudio, que pelos autos e pela revelação que chega à imprensa, bateu na mulher, cometeu violência contra a mulher e agora também cometeu violência contra a sua madrasta, contra a primeira-dama do Brasil, a senhora Janja. Esse é mais um dos números que engrossa esses dados vergonhosos do país. Estados com o maior número de registros são São Paulo, Rio, Minas, claro, baseado também no número de população, né? Então são números que entristecem, que envergonham, que mancham a nossa imagem no exterior e que todos, da igreja à presidência da República, do presidente da associação de bairro ao padre lá da comunidade, todo mundo, a imprensa, os políticos, a comunidade, as entidades de classe, deveriam tratar com muito respeito essas informações, esses dados, combater dioturnamente esta chaga que assola a imagem do Brasil e que mata todo dia muitas e muitas mulheres. Veja que número assustador. Em 8 anos, de 2015 a 2023, 10.600 mulheres foram mortas
vítimas da violência, 77% inclusive dentro do lar. Olha que coisa absurda, e aí nós transformarmos esse assunto numa piada. Ah, se o cara for corintiano, tudo bem. Aí o filho do presidente manda mensagem para a ex-mulher dizendo que a mãe, a madrasta dele é uma oportunista, é não sei o quê, desrespeitando inclusive a figura da primeira-dama. Aliás, eu vou dizer para vocês que eu estou até bem contente que o Brasil tenha duas mulheres na discussão do cenário político, né? Tanto a Janja como a Michele Bolsonaro são duas personalidades fortíssimas, com grande influência na política nacional. A Janja tem uma grande influência sobre o presidente Lula, assim como a Michele Bolsonaro tem também uma grande influência sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu gosto muito disso, de ver as mulheres influenciando nas decisões do país, ver as mulheres participando ativamente das famílias, tendo opinião junto ao esposo, junto ao marido, junto ao companheiro, para poder decidir questões importantes. Assim é a Michele com o Bolsonaro e assim tem sido a Janja com o presidente Lula. E estas figuras devem ser respeitadas. E eu me entristeço muitas vezes que os ataques contra as duas, especialmente Janja e Michele, claro, contra as mulheres, mas especialmente contra Janja e Michele, partem muitas vezes até mesmo de mulheres, né, que deveriam destacar esse feito de nós termos duas mulheres tão presentes no noticiário, tão importantes para a República nos dias de hoje. Mas eu me entristeço também com fatos como esse, que são assim levados na brincadeira, né? Como dizer que a violência é um caso comum que a gente possa até fazer uma piada. Não, não podemos fazer piada, não podemos fazer brincadeira, não podemos tergiversar, não podemos jogar para debaixo do tapete esse assunto. Outra coisa, o presidente ontem lançou um programa para erradicar a fome. O Brasil vai, inclusive, ajudar a pagar os custos de uma instituição criada, né, para que, em conjunto, se trabalhe o combate à fome. Nada mais justo, nada mais digno, nada mais bonito. Mas seria interessante o presidente se preocupar com os números aqui no Brasil, né? Ele disse ter acabado com a fome em 2014, coisa que nós não vimos no país. Ao contrário, o Brasil tinha, no governo do PT, 14 milhões de desempregados quando eles entregaram o governo para o Temer. 14 milhões de desempregados. E você sabe que quem está desempregado é quem mais passa fome, né? Não tem dinheiro para sustentar a família, não tem dinheiro para garantir a segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? A segurança alimentar é o cara comer bem, né? Não é comer de mais nem de menos, é comer bem, comer o necessário, comer na quantidade e na qualidade que são exigidas pelo organismo para a subsistência. O Brasil tem, conforme os números da FAO, aproximadamente 30 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Então, antes de olhar lá para a casa do vizinho e querer ajudar o vizinho, cuida para o filho não morrer aqui dentro de casa. Isso é uma coisa normal. Se você tem a tua casa atulhada de sujeira, você não vai sair de casa para limpar a casa do vizinho, para voltar depois para a tua casa suja e no outro dia limpar a casa do vizinho e volta para a tua casa suja. Não, tem que primeiro limpar a tua casa, garantir a tua saúde, para que tu possa depois, com saúde, com tranquilidade e paz de espírito, poder ajudar os outros. Então tem que gastar todo o dinheiro possível no combate à fome aqui no Brasil. É no combate à insegurança alimentar aqui no Brasil. É uma das coisas que me entristece. Às vezes ver uma criança na frente de um restaurante querendo comer uma comidinha diferente, saber que tem tantas e tantas famílias que não têm condição de fazer uma alimentação balanceada, uma alimentação que garanta os nutrientes necessários para uma vida saudável. Então, realmente é uma grande preocupação. Agora é uma falácia, uma conversa que a fome foi erradicada lá no governo do PT, que o Lula já tinha acabado com a fome. Mentira deslavada. E essa conversa também de querer ajudar todo mundo aí do Lula é na sua busca, desesperada por arrumar um prêmio Nobel, para arrumar um prêmio internacional, que é tudo que ele sonha, porque ele se entende como Deus, né? E aqui no Brasil ele já fez a parte dele, já 3 vezes presidente da República, tudo que ele fala tem um monte de burro que abaixa a orelha, né? Então, ele aqui já convenceu quem tinha que convencer. Se ele ganhar a próxima eleição ou não ganhar, ele já está na história da República Brasileira como, sem dúvida, um dos mais importantes presidentes
da história do Brasil, queiram ou não. Mas ele não está contente com isso, ele quer deixar um pouco o serviço aqui que ele diz ter feito para buscar resolver os problemas do mundo, né? E aí eu particularmente entendo que tem mais serviço para fazer aqui, né? Tem mais coisas para cuidar aqui nesse país do que querer agora cuidar da fome do mundo. E eu falei aqui também, aliás, o Isla disse que eu ia falar aqui, e eu vou falar, né? Vou dar uma passada rápida aqui, tu viu a confusão que está dando a eleição na Venezuela? O presidente Maduro está dizendo que vai ter um banho de sangue se ele não ganhar a eleição. Aqui, a esquerda, que sempre defendeu o Maduro, o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, que sempre dizem que o Maduro é um exemplo de democracia, que a Venezuela é um exemplo de democracia para o mundo, que a Venezuela é um país que vive democracia, que lá todo mundo vota, que o Maduro está fazendo bem. De vez em quando se ouve aí notas de apoio dos partidos políticos brasileiros, de políticos importantes da nação. O próprio Lula já chamou o Maduro de grande democrata, de grande presidente, salvador da Venezuela, fora da sua pátria, para fora do seu país. Esse mesmo que já entregou para o mundo uma imagem de uma Venezuela destruída, uma Venezuela empobrecida, uma Venezuela onde a oposição é calada na base da cadeia, na base da prisão, ou da bala, do chumbo. Muitos já foram mortos lá por fazer oposição ao Maduro. E aqui o presidente Lula fica passando pano. Agora está desesperado porque defendeu o tempo inteiro a ditadura venezuelana, não consegue influenciar o presidente Maduro, é ele que queria resolver as guerras do mundo com uma cervejinha, um copinho de cachaça, lá com o Netanyahu, lá com Israel, com o Hamas, com o Putin, com o Zelensky. Eles queriam resolver tudo. Não, deixa comigo que na base da cervejinha, aí eu me reúno aí com eles, aí, e a gente acerta tudo e acaba com essas guerras, que acaba com nada. Aquela conversa mole que acha que todo mundo cai nessas balofas dele. Agora está o PT arrepiado, porque se o Maduro perder a eleição na Venezuela, e tudo indica que se a eleição for realmente justa, democrática e correta, com lisura verdadeira, sem fraude, sem maracutaia, o Maduro vai tomar uma lavada. Todas as pesquisas internacionais, todas as pesquisas locais mostram que o opositor lá tem 70%, 80% de chance de ganhar a eleição. E agora estão cabelo em os partidos de esquerda no Brasil, porque defenderam até agora o Maduro. E se ele fizer uma lambança lá de atirar contra o seu povo, promover uma guerra civil na Venezuela, porque já não basta o que ele já fez, né? Já destruiu a vida de milhões de venezuelanos. Aqui mesmo na nossa vizinhança, estamos tendo a presença muito querida, né, dos nossos irmãos venezuelanos que tiveram que fugir dessa desgraceira que o Maduro promoveu lá na Venezuela. Está muito preocupante isso. E agora o Lula se mostra preocupado, né? Até ficou contente que o Maduro começou a atacar ele, porque daqui a pouco ele vai usar isso como desculpa, né? Vai usar isso como desculpa. Claro que vai servir, né, essa desculpa para o sujeito menos informado, o sujeito menos ligado nos assuntos do dia a dia, né? Deixa eu só ter uma última aqui. Olha só que coisa, que Brasil é esse, né? Eu falei aqui, nós íamos falar de corrupção também. O Ministério Público Federal cobra 900 milhões de 10 cidades por fraudes na educação. Que coisa triste. Todo mundo vendo usando o dinheiro público, né? Usando o dinheiro público do jeito que entendem e do jeito que acham melhor, mas para si, não para a população. E tem um outro aqui, tem outro que eu estou meio atrapalhado aqui, que eu estou procurando, tem uma de 800 milhões agora, que o próprio Tribunal de Contas da União está denunciando que o Brasil poderá gastar 800 milhões de reais a mais do que deveria gastar para a compra de um medicamento e mandou suspender essa licitação.
a hemoglobina, que é um medicamento que o Brasil é um fármaco, hemoglobina, na verdade, não é nem um fármaco, né? É o uso para um tratamento de pacientes com problemas acho que de fígado, né? Uma coisa assim. E aí o Brasil fez uma licitação, o governo federal fez uma licitação, em que só podem participar empresas brasileiras. Né? Mas se tu deixar participar empresas internacionais, o Brasil economizaria 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Mas não pode. Não pode por quê? Essa hemoglobina que é usada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, nos países mais desenvolvidos, que mais fiscalizam, cuidam e observam a qualidade daquilo que é ofertado à população, não serve para nós. Por quê? Porque a Anvisa não avalizou. Aí o assunto acabou parando lá no STF. O STF avalizou, né, essa de que o Brasil realmente não, o Brasil não tem que comprar de fora, não, só porque não tem uma assinaturazinha de um burocrata ali da burocracia brasileira. É isso que tem que mudar, gente. Se não for assim, não vai sobrar dinheiro para nada mesmo. Não tem, não vai ter que ficar gritando todo dia contra juro, contra isso, contra aquilo, porque eles esbanjam o dinheiro. Eles gastam muito mais do que arrecadam. Eles enterram o dinheiro público dessa forma, botar 800 milhões a mais só porque o Brasil criou uma burocracia de que não pode trazer a hemoglobina importada, porque a hemoglobina importada não tem um aval de um burocrata da Anvisa, não tem um aval de um técnico lá, e passa para um, passa para outro, que passa para outro, que fica 1 ano, 2 anos lá, para depois então avaliar se aquele medicamento, se aquele produto pode entrar no Brasil, pode ser consumido pelo brasileiro. É a velha história, né? Cria-se dificuldade para vender facilidade. Alguém sempre ganha com isso. Quando a ação de um burocrata impedindo que a coisa caminhe de forma mais econômica, mais célere, mais rápida, pode ter certeza que tem alguém por trás levando algum. Eu volto amanhã aqui no programa, sempre trazendo os assuntos importantes que estão no dia a dia da nossa grande mídia. E participando com você, Wisla, e com os nossos repórteres, dando uma boas-vindas e um bom retorno, o nosso menino de ouro aí, o Eloy Mendes. Já participou hoje, o Eloy, não? Já esteve conosco aqui, mas volta daqui a pouquinho. Que bom, que bom. Nossos meninos de ouro aí, um abraço para você, para o João, para o Robert, um abraço carinhoso aí também para a Anne, para o João Sagaz, para todo o time, Juninho, Clodoaldo, esse time grande aí. Segunda-feira tem mais algumas modificações na programação, quero anunciar já aqui. Teremos mais um horário de informação para a nossa população. A partir de segunda-feira, Clodoaldo vai conduzir o programa no final de tarde, das 5 até as 9 da noite, das 5 da tarde às 9 da noite, com informações e música. Sucesso e informação do trânsito, da polícia, do dia a dia da nossa região, dos assuntos mais impactantes e importantes acontecidos ao longo do dia no estado e no país. Quer dizer, mais um espaço para a gente poder contribuir com a nossa população com uma grande ferramenta que é a informação. Sujeito bem informado toma melhores decisões, sujeito bem informado faz melhores negócios, sujeito mais bem informado cuida melhor da saúde, né? Aprende mais e toca uma vida com mais tranquilidade e segurança. Então, por isso a gente está criando mais um espaço aí para os nossos repórteres trazer informação, para os nossos jornalistas deixarem a nossa população bem informada. A partir de segunda-feira, portanto, das 5 até às 9 da noite, tanto na 94.5 quanto na 97.1, uma segunda edição de um espaço de notícia, de informação, e aí sim mesclando música, informação e entretenimento. Tá bom, amigo? Grande abraço.